Olá, seja muito bem-vindo. E é o seguinte, hoje o bicho vai pegar aqui. Eu tenho um objetivo hoje que é compartilhar com você o resumo completo desse livro aqui. Só que eu não vou ficar na superfície da coisa, eu vou passar capítulo por capítulo desse livro, capítulo por capítulo desse livro. E vou explicar para você cada um, vou resumir cada capítulo desse livro, o princípio por trás dele e o que é importante você carregar desse princípio. Lembrando que esse livro ele é estruturado ele é dividido em dois pedaços, duas partes. A primeira parte dele, ele traz o fundamento, o princípio das coisas. E a segunda parte, ele vai para a ação. E para melhorar a tua experiência, o meu objetivo é melhorar a tua experiência, depois você vai poder me dizer aqui nos comentários se eu melhorei essa experiência. Eu vou compartilhar com você a criação de um plano de 12 semanas, de um plano de 12 semanas meu aqui com você. Hoje é dia 29 de agosto e especificamente entre hoje e amanhã eu vou estruturar 3 planos que são meus próximos 3 objetivos para até final do ano. Então, é interessante dizer também que minha segunda filha nasceu há 3 dias atrás, então vai ser muito interessante rodar esses planos, porque tem muitas coisas que provavelmente eu não vou prever aqui, só que melhor ainda, o meu objetivo em fazer isso aqui com você é eu ir documentando no decorrer da jornada desses planos o que deu certo, o que deu errado, como que eu estou fazendo as revisões, onde que eu estou documentando essas revisões, os sistemas de produtividade que eu uso. Então, eu tenho, por exemplo, o sistema de notas, eu tenho o sistema de tarefas, eu tenho sistemas da minha empresa, uma das metas está ligada à empresa. Então, eu pretendo compartilhar a jornada junto com você, para que você veja não entenda só o fundamento do livro, também veja como que eu construo o meu e qual o sistema que eu uso, ferramenta que você também pode construir no seu, usar para você, mas também quero compartilhar a jornada com você, talvez se tem pode ser que tenha alguma semelhança entre o que eu estou fazendo e o que você quer fazer aí, e isso pode te ajudar. Já vou te dar um spoiler, mas antes do spoiler, clica aí no se inscrever no canal, clica no like e vamos ajudar esse canal a crescer. Lembrando que o alvo desse canal principal é trazer conteúdo para empreendedores, ajudar empreendedores a escalar, mas eu quero trazer um pouco da jornada pessoal também, porque todo empreendedor é gente, né? Pelo menos por enquanto, né? Talvez daqui a um tempo a gente tenha IAs tomando nosso lugar. Será? Diz aí no comentário se acha que sim ou não. Mas, enfim, até isso acontecer, somos seres humanos e eu tenho uma visão de empreendedorismo onde eu entendo que negócios precisam performar, mas para negócios performarem, os donos precisam performar. Então, eu sou um cara apaixonado por alta performance. Esse livro aqui é muito interessante. Eu estou terminando de ler um livro aqui, que inclusive eu vou fazer review dele também na sequência aí para vocês. Esse aqui, ó. Esse aqui vai estar mais difícil de pegar, que ele está meio escondido aqui, ó. Você está vendo que está balançando aí porque a base do celular não está legal. Ó, esse aqui, ó, não sei se vai dar para ver, deixa eu ver. Aqui, ó, A Arte do Impossível. Esse livro aqui fala muito sobre o sistema de recompensa neurológico, neuroquímica, enfim. Fala muito sobre atletas de alto desempenho e assim por diante. Então, pretendo trazer conteúdos relacionados à performance pessoal também, não só performance nos negócios, que é o meu objetivo principal aqui. Bom, dito isso, vamos começar? Para começar, é o seguinte, eu vou compartilhar a tela com você. Já ficou provado aí que a maioria de vocês que me assistem, ou que assistem meus vídeos, gostam mais quando a tela é compartilhada para ver a estrutura das coisas que eu estou pensando. E, em paralelo, eu também vou explorar uma nova funcionalidade da ferramenta que eu uso aqui, que é o Whimsical. Então, então vamos lá. Beleza, então vamos lá. Aqui é o seguinte, dentro dessa ferramenta, o nome dessa ferramenta é o Whimsical, tá? Então, se escreve assim, ó, vou escrever aqui para você, ó. O Whimsical. É assim que se escreve, beleza? Vou deixar escrito aqui, vai ficar fácil para vocês. Essa ferramenta, ela tem uma funcionalidade muito legal de board e agora ela acabou de lançar a ferramenta Projetos, a funcionalidade Projetos aqui dentro. E o que é legal? Deixa eu mudar a cor do meu palitinho aqui. Então, ela lançou aqui, ó, a funcionalidade Projetos.
Dentro de projetos, o que eu vi? Você pode criar aqui o overview do projeto, então, status do projeto, líder projeto, membros do projeto, pelo jeito dá para adicionar pessoas e tal. Aqui são posts, que eu não sei o que ainda, vou ter que explorar. Tarefas, então isso aqui, pelo jeito, é legal, que é meio que um Kanban para rodar aqui, bem interessante. E tem aqui a parte de board, que é a parte que a gente vai usar hoje, tá? Estou explorando essa parte de projeto aqui a primeira vez, aqui nesse vídeo. E esse é o objetivo. Então, para a gente começar, é o seguinte. Como eu falei, esse livro é dividido em duas partes e eu vou começar, eu vou passar pela primeira parte, onde ele dá os fundamentos e princípios, e vou passar capítulo a capítulo com vocês, tá? Então, vamos lá. O primeiro capítulo desse livro, ele traz aqui que é o desafio, tá? E quando ele traz essa questão do desafio, ele tem aqui uma citação muito interessante, que ele diz assim, não é o que você sabe, muito menos quem você conhece. O que conta é o que você implementa. Então, o grande desafio por trás de 1 ano e 12 semanas não é fazer o plano, não é montar a estrutura igual a gente vai fazer aqui hoje, não é nada disso. A parte difícil é você implementar. Né? E o que significa implementar? Implementar nada mais é do que colocar isso aqui em prática. Criar o plano, montar o plano já é parte da implementação. Já faz parte, né? Porque o 1 ano e 12 semanas, ele prevê o plano. Só que não adianta eu planejar e não executar. Então, o primeiro capítulo, ele trata um pouco sobre esse desafio e ele vai trabalhar esse desenvolvimento, né? Tipo, esse que é o desafio, assim que tem... Enfim. A primeira parte do livro, então, ele vai trazer coisas que a gente acha que a gente sabe. Então, é interessante, né? Porque existem uma série de coisas que a gente realmente acha que a gente sabe, mas muitas vezes a gente não sabe. Né? Ou, até como ele usa aqui no termo, né, a gente acha que a gente sabe, até a gente saber diferente. É meio que isso. Então, aqui, o primeiro ponto aqui, ele vai trazer, então, estrutura inicial do livro, né? Do livro. Ele vai trazer a primeira parte, que é o desafio. Então, qual é o desafio? Implementar. Esse é o desafio, tá? Esse é o desafio. E depois ele vai começar a trazer as coisas que a gente acha que a gente sabe, mas na verdade a gente não sabe. E ele começa já dizendo sobre, ele já traz aqui sobre redefinição do ano. O que ele vai trabalhar nesse capítulo aqui? É muito interessante, porque nesse capítulo ele vai trabalhar a teoria, ou a base que ele tem, de como a gente enxerga o ano. Então, quando a gente vai para empresas grandes, assim, na verdade, quase tudo, né? Ano letivo da escola, as empresas, quase tudo é anualizado. Então, você vai ter empresas que sempre trabalham com ano e tem partes sazonais do ano que elas vão vender mais. A gente tem o ano letivo da escola, né? Que é um ano inteiro que passa. A gente tem o ano das empresas, né? Então, como foi 2024? Como foi 2025? Como foi 2026? E aqui ele traz essa visão que é diferente, né? Que é uma visão de redefinindo o ano. E daí, quando ele traz esse redefinindo o ano, ele traz algumas bases, trazendo para esquecer o pensamento anualizado. Esse é o termo que ele utiliza, e ele traz isso como se fosse, de fato, a armadilha, né? Porque quando a gente pensa em ano, é como se eu tivesse 1 ano para fazer tal coisa. E isso é muito tempo. É muito tempo. A gente tem visto que no decorrer do tempo, dos dias, cada vez mais, 1 ano fica mais... É muito tempo. O tempo tem passado tão rápido que quando a gente pensa em 3 meses, já parece muito tempo. Imagina 1 ano. Então, a ideia que ele traz aqui é que, erroneamente, lembrando, tá? Isso aqui é a ideia do livro, porém eu concordo com quase tudo que ele fala. Erroneamente, a gente acaba sempre pensando no ano, e quando a gente pensa em ano, muitas vezes a gente perde o senso de urgência. E a gente, com essa perda do senso de urgência, ou seja, quando eu penso em ano, a semana, ela já não tem tanto valor nas minhas ações aqui. E quando a gente pensa em ano, o dia, então, é quase irrelevante. Então, qual é a armadilha de pensar anualizado? A armadilha é que, se eu penso anualizado, a minha semana, o meu dia, ele quase perde o valor. Porque o que é um dia para 1 ano? Porém, quando eu trago isso para 12 semanas, cada semana passa a contar.
Cada dia conta, cada momento conta, cada ação que eu preciso fazer conta. Então, a ideia é muito interessante. E quando a gente também tem um pensamento anualizado, vamos dizer assim, a gente tem aquelas maravilhas que acontecem no fim de todo ano, né? Que vai chegando no final do ano, as empresas começam a vender mais, o pessoal começa a correr atrás de meta. Isso acontece muitas vezes em trimestres, isso acontece muitas vezes em meses. Agora, imagina se isso acontecesse a cada 12 semanas, né? Ou a cada semana acontecesse isso, ou esse senso de urgência de fazer as coisas fosse a cada dia. Então, é muito interessante. E daí, essa periodização, né, do ano, ela passaria a mudar. Então, a gente deixa de pensar, então, em ano, e a gente passa agora a pensar em um espaço menor de tempo. E qual é esse espaço menor de tempo? 12 semanas. Então, aqui ele vai trazer já no capítulo 2 a redefinição do ano de 12 semanas versus um ano completo. E ele vai afirmar, então, que 12 semanas, a afirmação, então, 12 semanas são um ano completo. Cara, isso aqui muda o game, tá? Muda o game. Vou falar por mim, tá? Eu vou ser sincero com vocês que estão assistindo aqui. Sendo bem sincero, eu nunca consegui rodar um ano em 12 semanas 100%. Ou seja, toda semana executando todas as ações e tal. Sempre teve boi na linha aí nas que eu fiz. E dessa vez eu pretendo tentar chegar pelo menos em 90% aqui, documentando com vocês. Não é fácil, tá? Não é fácil. Não é simples. Se fosse, todo mundo faria. Todo mundo alcançaria. Eu não tenho que mentir para vocês aqui também, tá? Boa, depois disso, ele vem aqui para o próximo capítulo, trazendo conexão, ele vai trazer a conexão emocional, tá? E daí, qual é a relação com a conexão emocional? É muito simples, tá? A conexão emocional que ele vai abordar aqui no livro é perspectiva, tá? Então, aqui ele vai trazer, ó, conexão emocional, que é aqui nada mais é do que perspectiva. E daí tem uma citação muito boa aqui, que eu vou até trazer para vocês, ó. Diga-me o que você planeja fazer com sua única, brava e preciosa vida. Qual que é a ideia aqui, tá, turma? A ideia de trazer conexão emocional para a coisa é porque, assim, ó, não adianta a gente definir meta se a gente não tem por trás dessa meta um motivo muito forte. Quando as pessoas pensam em motivação, o pessoal acha que motivação é aquilo, eu vou acordar motivado, tal, maluco. Não, não, não. Motivação tem a ver com clareza do porquê você está fazendo o que você faz. Isso é estar motivado. Ter motivo para agir, né? Motivação, motivo para a ação. Então, motivação não é estar animado, estar entusiasmado, estar empolgado, não. Motivação é ter um motivo para executar aquela ação. Então, a conexão emocional aqui é a criação de uma perspectiva que traz para mim motivo para executar aquela ação, motivo para rodar aquelas 12 semanas, motivo para implementar aquilo que eu estou planejando fazer. Então, a ideia é criar uma perspectiva, ou seja, um motivo para que eu possa, de fato, executar aquilo, né, que eu quero fazer. Porque, veja, por que eu vou levantar cedo, no meu caso aqui, que gosta de correr? Por que eu vou levantar cedo e vou correr? Se eu não tenho um alvo claro. Eu vou compartilhar com vocês aqui, ó. No ano passado, 2024, eu coloquei um alvo na minha cabeça. Falei, cara, eu vou virar ultramaratonista esse ano. Ano passado, isso. Comecei a correr em março, tá? E defini na minha cabeça, falei, cara, eu vou virar ultramaratonista. Comprei uma corrida de 75 quilômetros, fui para a corrida. Meu último treino antes dessa corrida, treino longo, foi de 52 quilômetros, e ali eu já tinha me transformado em ultramaratonista. Bati minha meta. Tinha um motivo para agir. Depois que passou a prova, tal, eu fiquei... Primeiro que eu tive que me recuperar, porque eu me lesionei igual um louco lá na prova, que fiz tudo errado, sem acompanhamento, tal, coisa de maluco. Fiz um monte de... não fiz os treinos corretos, enfim, um monte de erro, falha. Mas fui lá e fiz. Demorei horas e horas, nem lembro agora quantas horas foram, mas fiz. Tinha um motivo para agir, né?
toda manhã eu levantava e corria, tinha um motivo para agir. Enfim, em 2023, quando eu decidi abrir minha consultoria para conseguir gerar mais dinheiro para minha casa, etc., o motivo para eu fazer aquilo foi porque minha filha tinha nascido. Então, de novo, tinha um motivo para agir, tá? Então, esquece essa ideia de motivação, é acordar animado, cara. Você acha que realmente eu acordo animado todo dia para fazer tudo? Não. Primeiro que eu nem sou eu acho que eu nem sou um excelente exemplo para falar sobre isso. Mas eu ainda faço bastante coisa. Mas eu não sou, definitivamente, o melhor exemplo de motivação. De motivação, não, de animação. Mas eu talvez seja um exemplo, pelo menos mediano, de motivação. Eu tenho motivos para aquilo que eu faço. E sempre procuro esses motivos. Então, lembre que a perspectiva. Fique tranquilo que depois a gente vai trabalhar tudo isso, tá? A perspectiva aqui é a criação da conexão emocional com aquilo que você vai fazer, ou seja, criar um motivo para agir. Depois, no capítulo 4, ele já vai trazer aqui a estrutura. Opa, estrutura não, perdão. Uma outra visão, né, que é sobre. O nome é Jogue Fora o Plano Anual. E aqui ele já traz uma perspectiva de planejar em 12 semanas, e dentro desse planejar, ele vai estruturar, ele vai falar aqui sobre obter clareza das metas. Tá? Então aqui, ele já vai falar assim, ó, joga fora o plano anual, o negócio não é planejar anualmente, é planejar em 12 semanas, e você começa, né, definindo qual é o seu objetivo, ou melhor, a sua meta, tá? O que muda, tá? O que é perspectiva? Perspectiva é o motivo para a minha ação, tá? Então, por que eu estou fazendo aquilo que eu quero fazer. Metas são números, né? Então, eu vou botar números nessa coisa, vou quantificar aquilo que eu quero. Vou quantificar aquilo que eu quero. Então, por exemplo, uma perspectiva. Cara, eu quero ser livre financeiramente. Sei lá, gostaria de, aos 40 anos de idade, ser livre financeiramente, poder decidir o meu trabalho ou fazer outras coisas. O que é uma meta, né? É quantificar isso. Então, é botar número. Então, poxa, se eu quero, se daqui 10 anos eu quero ser livre financeiramente, então o que tem que acontecer em períodos menores, até eu chegar em 12 semanas? Mas, de novo, fique tranquilo que a gente vai entrar nisso, tá? Depois ele vem aqui, no capítulo 5, ele começa a explanar a importância de entender que é uma semana de cada vez. Então, aqui, é muito bom, porque ele traz aqui uma citação que é: o maior indicador do futuro é a atitude diária. Cara, isso aqui é muito bom. Porque é o seguinte, o que me diz se eu vou bater minha meta? O que me diz? É o número? Não necessariamente. Vamos falar de venda? Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma meta de vender 1 milhão no ano, certo? Aí, por sorte, caiu um lead, sei lá, do além, era muito bom o lead e tal, eu consegui fechar uma venda de 300 pau com esse cara, 300 mil. Sobrou 700. Esse é um indicador que vai realmente me dizer se o meu futuro faz sentido, ou melhor, se o meu futuro está indo para o caminho que eu quero? Não necessariamente. Se foi sorte, ele não é um indicador, ele é só uma métrica, é um número, ok? Indicador é aquilo que eu faço sempre e que começa a me trazer previsibilidade. Logo, se a minha meta é vender mais, qual é o indicador que me mostra se eu vou ou não vender mais? Ou que me mostra que a probabilidade de vender mais, que é provável, né, que eu vá vender mais, é quantas ligações eu faço, por exemplo, de prospecção, ou quantas campanhas eu estou rodando, ou quantos criativos eu estou testando, enfim. Então, é mais ou menos nessa linha, tá? O indicador, ele tem a ver com performance. Ele me diz se eu estou performando e me indica o caminho que eu estou indo, tá? Não necessariamente o número em si me mostra esse resultado, tá? Muito bom. Então, se eu quero ver o futuro, eu preciso entender o quê? O que eu estou fazendo toda semana, tá? E aqui, ele vai trazer também a defesa do planejamento semanal. Então, qual que é a ideia, né? Quando eu
jogo fora o plano anual e vou aqui para o plano de 12 semanas, uma semana vale um mês. Fechou? É tipo isso. Quando eu corto, penso o seguinte, vamos pensar que eu me guio por ano. Agora eu vou me guiar por trimestre. Significa que cada trimestre, agora é uma semana. É um mês, perdão. Me perdoa. É um mês. E cada mês é um trimestre. Então, se cada trimestre é um ano, cada mês é um trimestre, cada semana é um mês. Fechou? Então, o meu plano semanal deve equivaler a nível de peso igual ao meu plano mensal, tá? Muito bom. Depois a gente vem aqui para o próximo capítulo, que ele vai abordar o enfrentamento da verdade. Enfrentando a verdade. Beleza? E aqui é o seguinte, o que é a verdade? É muito bom, né? Porque a verdade nada mais é. Tem até uma citação, cara, é bom que ele traz muitas citações e citações boas aqui. Aqui nada mais é do que performance semanal, número, tá? Aqui não é achismo, não é piração, nada. É número. E aqui, ó, citação, ó, acredita em Deus, todos os outros devem trazer dados e fatos. Edward Deming, isso? Ó, quase acertei aqui o nome dele. Deming, é isso. O que isso significa? Significa que após eu planejar a semana, eu preciso o quê? Avaliar a semana. Eu avalio a semana da minha cabeça? Não. Eu avalio a semana numericamente. Eu vou olhar para aquilo que eu planejei, vou olhar para aquilo que eu executei, e a partir disso, então, eu vou saber realmente se aquilo que eu fiz realmente faz sentido, ou melhor, se aquilo realmente me deu avanço, né? Se eu performei naquela semana ou não. E aqui vai entrar o que eu falei para vocês, que eu já rodei planos de 12 semanas e ainda não consegui ter uma performance acima de 90%, pensando em ações, tá? Em execuções. E daí é falha minha, tá? Falha minha, falha de acompanhamento, e é porque, acho que principalmente, eu não segui esse plano à risca, tá? E aí é falha minha, tá? E eu tô abertamente trazendo isso para vocês e pretendo, nesse agora, eu já rodei 3 vezes planos de 12 semanas. É a quarta agora que eu vou rodar. Perdão, rodei 2, agora vai ser a terceira, que eu rodei de fato, tá? E agora nessa eu pretendo seguir mais de 90%, espero que mais até do que isso, talvez até 100, vamos ver como vai ser. Então, semanalmente, a gente vai ter uma tabela de desempenho, a qual a gente vai passar aqui durante esse vídeo, e eu vou explicar para vocês como funciona, tá bom? Bom, depois disso, a gente vai vir aqui para intencionalidade, tá? Então, ele vai chamar aqui de intencionalidade. E aqui ele vai falar sobre planejamento do tempo. E daí ele vai falar sobre bloco de tempo estratégico, tempo reserva e tempo de fuga. Beleza? E aqui é o seguinte, vou explicar para você o que são essas coisas aqui. Tem um link, eu vou pedir o pessoal deixar aí na descrição o link do próprio livro, tá? Para você tentar usar, eles têm um link onde você consegue estruturar o teu plano também usando lá o link deles, que é bem fácil. Talvez seja legal você acessar. Mas vamos lá. Não adianta eu ter um plano, não adianta eu definir os indicadores, não adianta eu definir minha tabela, se eu não planejar o meu tempo para fazer aquilo, certo? Então, o planejamento do tempo aqui, ele traz 3 tipos de tempo, beleza? O tempo estratégico são tempos, como que posso dizer? São blocos de tempo que, inclusive, vão encaixar muito bem com esse livro aqui, ó. Eu vou fazer um review em breve para vocês. Deixa eu pegar. Cadê? Aqui. Aqui tá na minha lista. Ó, em breve vou fazer o review desse livro aqui, ó, Trabalho Focado. O bloco estratégico nada mais é do que a criação de blocos para fazer isso aqui, ó, trabalho focado. E nada mais é do que você fazer as tarefas mais importantes em blocos maiores de tempo. Depois ele vem para o bloco de reserva. Esse bloco de reserva basicamente é um bloco para você lidar com tarefas do dia a dia.
responder e-mail, responder mensagem, fazer ligações e coisas do tipo. Basicamente é isso, né? Então, esse bloco reserva é para fazer coisas que são rotineiras, coisas que não vão gerar avanço profundo nas ações que precisam ser tomadas em relação ao plano. E o bloco de fuga, devem pegar aqui para ver o tempo dele. É assim, ó, é importante dizer, né? Os livros eles sempre trazem tempo e tal, mas assim, vamos assim. O livro traz aqui de pelo menos 3 horas, tá? Como eu falei para vocês, eu não segui 100%, então dessa vez eu vou seguir, tá? Então vamos lá. São 3 horas semanais para você, do horário que você tem de produção, para você fazer outra coisa, que daí você vai definir. Então, no meu caso, por exemplo, que tenho hoje 2 nenéns aqui, pode ser às vezes pegar uma delas, que é a mais velha, e sair passear com ela, tomar um sorvete, um picolé, ir no parque, alguma coisa assim. Pode ser também um tempo para eu ir caminhar sozinho. Pode ser um tempo para eu ir, sei lá, sentar numa praça e ficar pensando na minha vida. Mas é um bloco de fuga, é um bloco onde você vai sair de cena e não vai fazer nada relacionado a trabalho, a coisas que vão impactar aí no seu plano a nível de execução, tá? Então, esse bloco de fuga é um tempo para você se desvincular das coisas, se desligar das coisas. Boa. Agora, o próximo capítulo, ele vai trazer aqui a responsabilidade como propriedade. Beleza? Cara, assim, é muito bom que ele traz sempre citações, né? Existe um livro, esse é um outro livro, eu preciso fazer um review dele também, ele tá até de pé aqui. Esse é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Esse aqui, esse aqui. Esse livro aqui, chama, deixa eu ver se vai dar para esse aqui. Responsabilidade Extrema. Esse livro é do Jocko Willink. E, basicamente, esse livro fala, ele fala sobre como ser, ele traz a maneira de agir do exército dos SEALs, né? O Jocko, ele era um SEAL, era um comandante dos SEALs, lutou na guerra do Iraque, etc. E ele traz ele traz uma maneira de aplicação dos princípios da guerra para o mundo corporativo. E é muito top, porque ele traz a responsabilidade extrema, muito parecido com a maneira como esse livro traz aqui. Então, a responsabilidade extrema, o que que é? É você ser responsável pelos seus atos, pelas suas ações, mas mais do que isso, é ser responsável também por tudo que norteia a tua responsabilidade. Então, se você é responsável por exemplo, sei lá, escrever uma carta, se existem coisas ao redor que podem impactar e você pode deixar de escrever essa carta, você precisa resolver esses outros pontos. Eu vou falar de, por exemplo, aplicação na minha assessoria aqui que acontece sempre, muitas vezes acontece. Se você é responsável por entregar uma campanha ou entregar um criativo na data e você precisa de uma validação externa de outra pessoa, garanta que você vai entregar, você vai fazer com que aquela pessoa faça as validações antes de você fazer, antes da tua data ou dentro de uma data esperada. Se essa pessoa demora mais do que 5 dias, então faça 5 dias antes, entregue 5 dias antes para ela validar, e assim por diante. Então, responsabilidade extrema, e aqui ele traz responsabilidade como propriedade, a citação aqui é muito boa. Nosso último ato livre, depois do qual outros atos livres não serão possíveis, é negar que somos livres. Na prática, nós não somos livres. E existe uma outra citação, domingo passado eu estava na EBD, né, acabou o culto da igreja, a gente foi para a EBD, e um irmão da igreja falou o seguinte: liberdade é saber que há limite na nossa. Não é essa citação exata, tá? Eu estou referenciando ele, mas não é a citação exata que ele falou, que eu esqueci. Mas liberdade é saber que não somos necessariamente livres para fazer tudo. A responsabilidade não é sobre consequência, a responsabilidade é sobre propriedade. Cara, é muito bom entender responsabilidade dessa forma, né? Então, aqui o ponto é: sou responsável pelas minhas ações e tudo que está em volta delas.
Esse é o ponto, tá? Eu estou trazendo base até mais do responsabilidade extrema aqui do que desse livro, tá? Porque eu acho que a maneira como o Joko aborda a responsabilidade é muito interessante. É meio que igual aqui, só que aqui é um resumo, é um capítulo de 3, 4 folhas, eu acho. Ó, 1, 2, 3, 4, 3 páginas. Então é muito curto, entendeu? E o Joko aborda isso num livro inteiro, enfim, não tem nem como comparar. Bom, beleza. Aí agora a gente vai para interesse versus compromisso, tá? Interesse versus compromisso. Muito bom. Vamos lá. Compromisso é uma ação, não uma palavra. Essa estação é muito boa. É uma citação também, tá? E aqui a citação é de Jean-Paul Sartre. Qual que é a ideia aqui, tá? Muitas vezes a gente pensa em compromisso como, tipo assim, vamos falar do que sempre acontece? Vou emagrecer, né? E aqui eu me enquadro também, tá? Passo lá eu estou interessado em emagrecer, né? Então, poxa, eu realmente quero, desejo isso, quero emagrecer. O que me diz se eu estou interessado ou compromissado? O que mostra é o que eu faço, não é o que eu falo. Se eu falo e não faço, eu não fiz compromisso. Eu estou interessado. Eu falei que desejo, eu quero. Se eu faço, eu estou realmente compromissado, tá? Uma citação do Drucker aqui muito boa também, ó. A menos que um compromisso seja feito, há apenas promessas e esperanças, porém não há planos. Então, compromisso não é, só falar, compromisso é estabelecimentos, tá? É isso, ó, eu dou minha palavra, agora é isso, tá? E aqui ó, ele traz, muito bom que ele traz aqui algumas características de compromissos, né? Bem-sucedidos. Ele fala aqui de compromissos bem-sucedidos. Eu vou trazer para vocês aqui. Quais são essas 4 características aqui? Primeiro, forte desejo. Então, esse forte desejo nada mais é do que uma vontade muito, muito profunda de conseguir executar ou de executar aquilo que eu estou falando que eu vou executar, né? Então, o forte desejo cara, eu realmente quero, sei lá, no meu caso, no passado, correr uma outra maratona. Esse realmente é um desejo profundo, aquilo que eu quero. Enfim, segunda característica, ações fundamentais. Tá? O que são ações fundamentais? As ações fundamentais, como que eu posso tentar resumir o que ele traz aqui? Vamos lá. Meu compromisso de correr uma outra maratona. Que ação que é fundamental nisso? Correr. Correr todo dia. Isso é uma ação fundamental. O que não é uma ação fundamental? Sei lá, fazer jejum intermitente. Não tem nada a ver. Ir para a academia. Não é necessariamente uma ação fundamental. Eu não estou necessariamente treinando para a corrida. Então, ações fundamentais, elas basicamente estão ligadas diretamente, então são ações de fundamento, elas estão ligadas diretamente ao meu compromisso, aquilo que que eu me associei nesse momento. Depois a gente tem a consciência dos custos. Muitas vezes nós assumimos compromissos, e eu me enquadro nisso também, sem ter calculado o custo. Então, quais são os custos? Vou falar, por exemplo, eu vou pegar esse exemplo que é um exemplo bom. No ano passado, meu custo foi meu sono, porque eu não tinha outro horário para correr a não ser 4:30 da manhã. Então, eu tive que acordar todos os dias 1 hora mais cedo para correr 4 horas da manhã, 4:30 da manhã. Corria das 4:30 às 5, até 5:10, etc. Então, eu tinha consciência desse custo quando eu defini, quando eu coloquei isso na minha cabeça. Tá? Então, se você vai executar algo, vai se comprometer a algo, tenha clareza dos custos para que os custos não se tornem um problema futuro. Tá? E para finalizar, aqui, ó, haja com base no compromisso, não no sentimento.
Então, execute, faça suas ações com base no seu compromisso e não com base no seu sentimento. Se você se comprometeu, cumpra o seu compromisso, cumpra sua palavra, cumpra as suas responsabilidades. Depois, o próximo capítulo, ele vai abordar excelência a cada momento. Nesse aqui, qual que é a ideia, tá? Aqui, o princípio por trás disso é basicamente todo dia importa. Todo momento importa. Qual que é o princípio aqui nesse sentido, tá? O princípio é o seguinte, não adianta eu colocar na minha cabeça que eu quero correr uma ultramaratona e, ao mesmo tempo, estar fazendo ações no meu dia a dia que estão, por exemplo, me fazendo engordar X quilos, porque isso vai prejudicar meu resultado. Não adianta eu colocar na minha cabeça que eu vou bater uma meta de vendas se eu não faço ligações diariamente para vender mais. Não adianta eu colocar na minha cabeça que eu vou, sei lá, pensar no outro alvo, monetizar meu canal do YouTube se eu não gravar vídeos todos os dias ou não fazer ações relacionadas a isso todos os dias. Então não adianta, não adianta, tá? Então a excelência ela vem a cada momento. E o grande lance é fazer isso diariamente. Aqui no livro ele traz um exemplo muito bom sobre o Michael Phelps, né? Ele fala sobre os Jogos Olímpicos e, cara, realmente, nos Jogos Olímpicos ele mandou brasa. Só que ele não é um cara que fez isso só nos Jogos Olímpicos. Esse cara, chamado Michael Phelps, ele trabalhou anos e anos e anos e anos, todos os dias, durante anos, para conseguir em uma competição ganhar muitas medalhas. Então, a excelência é a cada momento, é todo dia, a todo momento você vai executar algo para aprimorar quem você é, as suas habilidades, para conseguir atingir aquele objetivo, aquela perspectiva lá atrás que a gente falou. Então, estabelecer uma perspectiva. Eu não vou fazer uma coisa pontual por ano naquela perspectiva. Não, não, não. Eu vou executar diariamente coisas relacionadas à minha perspectiva, para aprimorar e me aproximar desse alvo. Existe um outro livro que eu também pretendo fazer um review aqui, que é a única coisa, que traz isso muito forte, né? Qual a única coisa, que é aquela pergunta-chave, que é muito boa, que é qual é a única coisa que se eu fizer hoje, todas as outras coisas vão se tornar desnecessárias ou quase irrelevantes para alcançar o meu objetivo. Então, qual é a única coisa que se eu fizer hoje, todo o resto das coisas vão se tornar irrelevantes ou quase irrelevantes para alcançar a minha meta? Fechou? Essa é a pergunta. Então, excelência a cada momento. Qual é a única coisa que eu deveria fazer hoje? Vamos pensar que a perspectiva é faturar 1 milhão por mês, por exemplo. Qual é a única coisa que eu deveria fazer hoje que, se eu fizer, todas as outras coisas vão importar menos para alcançar o meu objetivo de vender 1 milhão por ano ou por mês? Certo? Essa pergunta é chave. Muito boa essa pergunta. Muito bom. Então, excelência a cada momento. Tá aqui. Desequilíbrio intencional. Muito importante também, tá? Assim como eu tenho que ter... Opa. Desequilíbrio intencional. Assim como eu tenho que ter a clareza que tem custo, eu preciso desequilibrar minha vida. As pessoas têm a falsa visão de que é possível ser equilibrado em tudo. Não, não é. Na minha visão, não é, tá? Talvez você discorde. Obviamente, você pode discordar, inclusive mandar aí para mim. Mas eu acho que não é possível. Tem momentos da vida que estamos mais focados em uma coisa, tem momentos que em outras. Vou dar um exemplo. Durante muito tempo da minha vida, fui muito focado em trabalhar. Nos últimos 2 anos, meu foco não está... o meu foco maior está na minha família, não no meu trabalho. Então, desequilíbrio intencional. Intencionalmente, eu dedico tempo à minha família e sacrifico oportunidades do meu trabalho por causa disso. Intencional. Ale, mas, putz, daí você perde oportunidades? Pode ser que sim, mas isso é intencional. O grande problema, turma, é você não ser intencional, é você achar que você vai equilibrar tudo e vai ser tudo umas 1000 maravilhas. Não, não vai. Não vai. Na minha visão, eu penso que beira o impossível você ter a vida toda
equilibrada. Então, eu acho que sim, e eu acho que é positivo ter esse desequilíbrio, porque em alguns momentos você vai, cara, se você está obeso, você vai precisar desequilibrar, você vai ter que, buscar um regime, exercício físico, você vai ter que dedicar mais tempo para isso. No ano passado, por exemplo, que eu quis fazer a maratona, eu tive que desequilibrar. Eu deixei de ter sono e muitas vezes deixei de fazer algumas coisas para poder correr, certo? Se você às vezes quer, sei lá, quer ter mais resultado na sua vida no trabalho, muitas vezes você vai ter que desequilibrar, você vai ter que às vezes abrir mão de coisas para focar nisso, tá? Então, e aqui tem uma situação, o desafio do equilíbrio entre trabalho e vida pessoal é, sem dúvida, uma das dificuldades mais significativas enfrentadas pelo homem moderno. Stephen Covey, e aí Jack Welch. Esses dois caras são, Stephen Covey é um escritor e etc, o Jack Welch, ele é um empreendedor. Não existe equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Há escolhas de trabalho e vida pessoal, você as faz e elas têm consequências. Muito boa essa citação, porque é verdade. Eu decido e há consequências, certo? E daí o grande lance é, você precisa, precisa não, né? O ideal é que você tome essa decisão e ela não tome-se sozinha por si mesmo, né? Muito bom. E aqui ele até traz um exemplo, né? Por exemplo, pensa na sua saúde e condicionamento físico. O que seria diferente se você dedicasse as próximas 12 semanas para melhorar esse aspecto? Aí vamos lá, fazer exercícios todo dia, fazer musculação 3 vezes por semana, beber 6 copos de água por dia, limitar a ingestão calórica lá. Então, é um desequilíbrio intencional, cara. Você vai abrir mão de sair comer um hambúrguer para fazer isso. Ponto. Entendeu? Simples. Bom, dessa forma aqui, então aqui qual é o princípio, né, por trás do desequilíbrio, desequilíbrio intencional? O ponto aqui por trás é preciso sacrificar coisas para obter outras. Ponto. Tá? Esse é o princípio. Então aqui, turma, vocês têm aqui uma estrutura de todos os capítulos da primeira estrutura do livro, tá? Então isso aqui é a parte 1 do livro, que é a parte de fundamentos, tá? Então aqui você tem todos os capítulos da primeira parte do livro, tá? E aqui os princípios por trás de cada capítulo. Então aqui eu tenho a redefinição do ano. Então aqui ele defende por que parar de pensar em um ano, né, e pensar em 12 semanas, entendendo que 12 semanas então agora são um ano completo. Conexão emocional, trabalhar uma perspectiva que me dê motivos para agir, né? Ou seja, motivação, motivo para a ação. Terceiro, ele vai trazer aqui, jogar o plano fora anual e agora fazer planejamento de 12 semanas. Depois ele vai trazer uma semana de cada vez, ou seja, planejar semanalmente, porque o maior indicador do futuro é a atitude diária. Então, mais importante do que pensar para daqui a um ano ou daqui 12 semanas, no caso aqui, é pensar, cara, e essa semana, o que eu vou fazer? Quais são as coisas dessa semana que eu preciso fazer? Vamos usar a única coisa aqui de novo, olha que legal. Qual é a única coisa que, se eu fizer essa semana, eu torno todas as outras coisas mais irrelevantes ou quase irrelevantes em relação à minha meta, tá? Eu não sei se essa é a pergunta exata, eu posso estar confundindo. Deixa eu pegar o livro aqui, para ver se eu não estou... Inclusive tenho a página marcada aqui, ó. Qual é a única coisa que posso fazer essa semana de modo que, ao fazê-la, todo o resto se torne mais fácil ou desnecessário? Quase parafraseei. Então, esse aqui é o livro, ó, única coisa. Baita livro, vou fazer o review também, tá? Então, qual é a única coisa... Vamos lá de novo, ó. Qual é a única coisa que posso fazer essa semana de modo que, ao fazê-la, todo o resto se torne mais fácil ou desnecessário? Cara, é muito bom essa pergunta, né? Depois, enfrentando a verdade. Agora eu preciso olhar para números, preciso olhar a minha performance semanal. E existe uma maneira exata de você calcular qual foi sua performance semanal. Depois, intencionalidade, que é planejamento do tempo. Então, como que eu planejo o meu tempo? Agora eu vou construir a minha agenda, tá? Então aqui, ó, eu vou passar para você também
como você pode fazer esse planejamento, né? Então, você pode usar um Google Calendar da vida e montar a sua agenda de acordo com a sua realidade. Óbvio que tem pessoas que vão ter realidades, na verdade, todo mundo vai ter realidades distintas. Então, a ideia é você planejar esse bloco aqui, a gente vai falar especificamente disso. Depois, responsabilidade como propriedade. Aqui, turma, é muito importante porque se você tem um plano, por exemplo, no ano passado, eu trouxe muito esse exemplo, né? Acho que é um exemplo bom. No ano passado, meu objetivo era correr a ultramaratona. Então, o que eu precisava fazer? Eu precisava ser responsável por fazer meus treinos, mas eu também era responsável por pensar na minha comida, porque eu não vou obrigar minha esposa a ficar pensando nisso, né? Então, eu tinha que pensar na minha comida, eu tinha que pensar, cara, quais dias que eu vou treinar, nos dias que eu precisar chegar mais tarde, o que eu vou fazer, os dias que eu tenho que comer de manhã, o que eu vou fazer. Então, eu sou responsabilidade por tudo em volta daquilo que eu preciso fazer. Depois vem interesse em compromisso, que é a clareza de que interesse é diferente de compromisso, né? Estar interessado em é diferente de se comprometer a. Comprometer de fato, executar aquilo, de fato, realizar um compromisso. Isso é se comprometer, diferente de se interessar. Depois, excelência a cada momento, trazendo a clareza de que cada momento importa, ou seja, tudo que eu faço de manhã, de tarde, de noite no meu dia tem a ver tem relação direta com a minha perspectiva. E o grande lance é esse, é você acordar de manhã e saber que, se você, por exemplo, vou falar por mim, eu pretendo chegar ao longo da minha vida e ser um triatleta com 50 anos de idade. Eu quero ter capacidade física para correr, andar de bike, nadar, etc. Então, todo dia, quando eu corro, treino, me alimento bem, essas coisas têm relação com o que eu estou vendo para daqui 20 anos da minha vida. Então, essa é mais ou menos a linha, tá? E o desequilíbrio intencional é porque depois disso tudo, você tem agora uma meta de 12 semanas, né? Então, agora você vai precisar desequilibrar para esse lado, tá? Então, essa é a primeira parte do livro. Eu falei que eu ia trazer as duas partes nesse encontro aqui, porém, turma, ficou muito longo esse vídeo e eu vou dividir então, tá? Eu fiz aqui da primeira parte, que é o fundamento, e depois eu vou gravar a segunda parte, que daí é construindo o plano de 12 semanas do zero, tá? Eu acho que é importante você que assistiu aqui entender todo o fundamento para a gente partir agora para a construção do plano. A parte 2 do livro é até interessante, ele traz aqui no início, né? Daqui a um ano, que é 12 semanas, você vai desejar que tivesse começado hoje mesmo. Então, a segunda parte do livro a gente começa com o sistema de execução. Vou ler aqui os capítulos para você, tá? Deixa eu deixar separadinho aqui, que eu vou gravar, espero eu que na sequência aqui já. Vamos lá. Peraí, aqui, ó. Então, segunda parte do livro, ó, sistema de execução, que é como vai funcionar a execução toda. Aí a gente vai estabelecer a perspectiva. Então, vou trabalhar com você aqui no estabelecimento da perspectiva. Depois, a gente vai desenvolver o plano de 12 semanas, juntos aqui. Depois disso, a gente vai falar e desenvolver o controle de processos. Depois disso, a gente vai falar e criar o sistema de pontuação, tabela de pontuação. Depois, vamos falar sobre o planejamento dos blocos, que é o controle do dia. Depois, a tomada de posse, né? Depois, os compromissos que nós iremos fazer. E depois, o início das nossas 12 semanas. E depois aqui tem as considerações finais, tá? Eu não vou passar por isso. Então, a gente vai passar por cada um desses fundamentos, executando cada um deles. E aqui vai ser legal porque eu vou poder passar com vocês como estabelecer essa perspectiva de modo que a gente entenda como jornada, como definir meta, usando meta SMART, que é uma metodologia que eu aprendi há muito, muito tempo. Eu vou trazer aqui para dentro desse formato o planejamento semanal. A gente vai usar a única coisa para fazer isso. Aqui a gente vai trabalhar a parte de performance com um sistema que eu uso na minha empresa. Planejamento do tempo, a gente vai trabalhar com o sistema de produtividade do Deep Work. Então, assim, além de trazer tudo que está aqui no livro, eu ainda vou incrementar com tudo que eu tenho de bagagem já, de empresa, de estudo que já fiz de produtividade, por ser entusiasta disso, etc. Eu espero, turma, realmente que eu tenha agregado valor com esse conteúdo aqui para vocês, tá? Montem o seu mapinha mental do aprendizado aí inicialmente e no próximo vídeo a gente vai construir do zero.
o que eu vou construir com vocês aqui, já vou te dar um spoiler, vai ser o seguinte, eu tenho três planos. Opa, peraí que eu apertei errado. Eu tenho 3 planos. Apertei errado de novo. Eu tenho 3 planos. Deixa eu atualizar essa página. Eu tenho 3 planos de 12 semanas para executar nas próximas 12 semanas, tá? Um desses planos é monetizar o canal do YouTube. Esse é um dos meus planos, tá? E eu vou abrir para vocês aqui, não tem problema nenhum com isso. Não me importa. O meu outro plano é correr uma maratona sub 4. O que é sub 4, Ale? É abaixo de 4 horas, tá? Meu tempo mais rápido, que foi ano passado, então tem que lembrar que eu fiquei muitos meses, né, sem correr, voltei a correr agora em maio, junho, na verdade, junho, acho que dia 6 de junho, se não me falha a memória, então a gente está em agosto, então corri junho, corri um pouquinho em junho, corri até que legal em julho, corri ok em agosto, então estou recuperando aí, agora correndo melhorzinho, e o meu terceiro plano é alcançar 50 clientes ativos na área. Beleza? Isso aqui são coisas do meu trabalho e pessoais. Tem outras coisas pessoais, tal, mas eu não quero abrir aqui. Acho que não faz sentido, tá bom? Dentro disso aqui, eu pretendo documentar com vocês essas jornadas, principalmente essas duas aqui. A outra acho que também vou documentar, ainda vou pensar. E essa aqui, principalmente, eu vou documentar tudo. Espero, né? Espero documentar alimentação, treino, planilha de treino. Vou fazer o review do relógio que eu comprei recentemente, o review dos tênis. Então, Ale, mas o teu canal tem um monte de coisa de empreendedor. Eu sei, mas isso é uma área de interesse em comum com vários empreendedores. Eu adoro falar com um empreendedor que gosta de esporte também. Então, é uma área de interesse, eu acho que pode gerar valor, pode ajudar pessoas a pensar. E, obviamente, vou tentar trazer também como, né, como isso tem relação no final com o trabalho, tá? Então, no final, turma, é isso, tá? Eu vou compartilhar com vocês a construção desses planos. Por hora, fica aí os fundamentos. Espero ter agregado valor para vocês. Espero que agora vocês tenham entendido a primeira parte dos fundamentos do livro. No próximo vídeo, a gente vai construir do zero, usando a estrutura exata do livro, 1 ano em 12 semanas. Basicamente é isso, turma. Deixa eu descompartilhar aqui. Forte abraço, foi uma alegria, foi um conteúdo longo, mas eu espero que tenha sido legal, tá? Se você gostou, clica no like aqui, se inscreve no canal. Se tem alguma coisa que você acha que poderia melhorar, dê sua sugestão também, estou aberto o meu canal. Mas tem bastante vídeo, é novo e a gente está começando a colocar foco e energia nele agora, inclusive minha meta para chegar no volume legal de inscritos começa agora, né? Eu nunca fiz isso antes. Então, se inscreve aí, compartilhe com pessoas que você sabe que podem ter interesse em comum conosco. Fechou? Tamo junto. Forte abraço. Bora escalar. Bora pra action. Vamos pra cima. É nóis.